Olá, meninas, tudo bem? Oi, Sérgio. Tudo Como é que bem? vocês estão? Como é que você foi sair no meio da chuva para me entregar um livro, mulher? Ah, eu fui, né? Eu falei, tenho que ir. Pô, você sabe que eu estava ouvindo hoje o teu disco, Cláudio Pássaro Imigrante? Que belo álbum, não? Eu gosto muito, viu, Sérgio? Aliás, é um grande prazer estar com você, viu? Prazer é meu. Fazendo essa entrevista, esse bate-papo, para falar um pouquinho da gente. Esse trabalho é um trabalho, um dos meus preferidos, porque tem toda uma leitura assim, autoral, né, minha, com Chico Medori, que foi meu parceiro na vida e meu parceiro também musical, pai da Graziella. Sim. Então, realmente é um trabalho que eu gosto muito e que foi muito pouco divulgado, né? E a gente vai batalhar para que ele seja agora mais conhecido. Ô, Grazi, você vai regravar esse disco, é isso? Ou não? Não. Eu fiz uma releitura de uma das músicas que já coloquei nas plataformas digitais. E foi Sei. da música Salve Rainha. Fiz uma leitura completamente diferente, mais eletrônica, com produção do Thiago Duarte, guitarrista da Mental Abstrato, e do Fernando TRZ, que trabalha ai, meu Deus, na Lineker e os Caramelos, é o pianista da Sim. Lineker. Eles fizeram uma produção muito bonita dessa faixa. E eu acho esse disco fantástico. Acho que merece, assim, pelo menos estar nas plataformas digitais, né? Sim. Como ele é um Vocês- produto da Sony, a gente não sabe agora como que teria que proceder, né? Ah, vocês vão. Bom, acho que é. Bom, eu acho que eu devo ter uns contatos lá, eu passo algumas coisas Por para vocês, porque favor. eu sim. Agora, você está lançando esse livro aqui, que é a tua autobiografia. Na Como é que foi verdade, escrever? É na curta, né? verdade, hum? Deveria ter umas 300 páginas a mais, né? É, Na verdade não chega a ser uma biografia, né? É um livro-documento falando mais sobre a minha carreira, né? Artística. Está sendo elaborada a minha biografia mesmo, né? Então, tem Sei. uma pessoa escrevendo e tal, já está terminando de escrever, e eu estou pretendendo lançar a minha biografia. Mas esse livro é maravilhoso, os meninos escreveram muito bem, o Ricardo Santiago e o Daniel Saraiva, são dois jovens escritores, pesquisadores, jornalistas. Então, eu acho que foi um expediente muito bom lançar esse primeiro. Sei. Agora, nesse livro você fala da tal polêmica com a Elis, que foi uma sacanagem do Ronaldo Boscoli. Acho que as pessoas vão ter que comprar o livro para ler, porque eu também não vou ficar dando spoiler. E o Júlio Maria fala muito isso também, né? Fala desse temperamento ciclotímico que a Elis tinha, assim, né? E como é que foi para você? Olha, é sempre muito desagradável para mim ter que falar nesse assunto, não é? Sim, As pessoas sempre me perguntam e eu preciso responder. Na é que tá no verdade, livro. é, para mim, para mim não foi muito bom, porque eu começava a minha carreira naquela época, eu tinha só 17 anos. Eu era uma menina que queria cantar, que queria fazer as coisas, que queria realmente, eu tinha possibilidades para isso, né? E fui avaliada por grandes músicos, né? Pelo Hamilton Godoy, pelo Hamilton, pelo Adilson, pelo pessoal do Zembo Trio. Então, realmente, eu fui abalizada por todo esse pessoal de muito peso, né? De muita envergadura dentro da música. E eu tinha possibilidades. E, para mim, foi crucial, porque eu estava começando a carreira, né? Quando eu comecei, essa coisa também aconteceu e realmente não foi bom. Sim. Não foi bom. Mas faltou uma certa malícia tua, não foi? Você não acha? Como? faltou um pouquinho de malícia da sua parte, Faltou um talvez. pouquinho de malícia, que eu acho que você não percebeu que você estava entrando numa rede ali, você ia ser usada para uma briga. Porque o Bosco ele te usou para atingir ela, né? Olha, Ah, ah, na verdade, viu, Sérgio, eu nem sabia é, que ia acontecer isso aí, né? Eu realmente fazia os programas, fazia o Fino da Bossa, fui contratada para fazer o programa,
Logo que eu me apresentei no programa, o pessoal da equipe A, que era a equipe que comandava, que era o Manuel Carlos, um escritor de novelas, né, que fez muito sucesso na Globo, mais o Newton Travesso e mais o Tutinha, que era a pessoa que comandava lá a TV Record, que era dono da TV Record, né? Eles avaliaram e acharam que eu deveria fazer o programa toda semana. Então, eu fazia, todas as segundas-feiras eu fazia o Fino da Bossa. Mas, na verdade, eu nunca poderia supor que eles tivessem essa ideia, que eles fossem ter essa ideia. E, na verdade, eu acho que foi porque o programa estava caindo a audiência. Então, eles quiseram causar um conflito para poder aumentar a audiência do programa. Eu acho que foi bem isso aí, tá? Mas, na verdade, eu fiquei até sem saber o que fazer, porque eu era uma menina que começava uma carreira naquele momento e eu realmente nunca pensei que isso fosse acontecer. Mas aconteceu, né? Né? Agora, vou falar de uma coisa boa. Você comenta de uma participação que você faz no México, que um dos jurados é o Leonard Bernstein, né? Você chegou a conversar com ele, não? Quem? O Leonard Bernstein. Na verdade, era o Elmer Bernstein. Um grande o Elmer. No livro está Leonard Bernstein. E estavam ele, mas tinha gente muito significativo, Frank Purcell, o maestro, né? Tinha muita gente importante no júri do festival. Mas não cheguei a conversar com todos, não, infelizmente, porque você sabe como é festival, é uma coisa rápida. Sim. A gente faz uma apresentação e, de repente, sabe, tem a eliminatória e é tudo muito rápido e acaba também muito rápido. Então, com muitas pessoas, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conversar. Sei. Agora, você fala também de um tempo nos Estados Unidos que você conheceu o Benny Carter e todos esses artistas. Como é que foi essa experiência? Olha, essa experiência foi maravilhosa, porque eu cheguei nos Estados Unidos e logo conheci o Benny Carter. O Benny Carter era muito amigo do pianista que estava me levando para cantar numa casa chamada Hammershorn, ali em Ensino, né? Ali em Los Angeles. E aí eu conheci o Benny, ele ficou muito entusiasmado comigo. Inclusive, ele ligou para ela Fitzgerald, da casa dele. Ele falou, olha, eu tenho uma cantora brasileira aqui. Mentira, sensacional. Você não sabia disso. Isso não está no livro. Mas eu estou me lembrando agora, entendeu? Que ele ligou para ela e falou, hi, Ella, how are you? I have here the girl from Brazil, a cantora brasileira, né? E tal, uma cantora sensacional brasileira e tal, que eu gostaria que você conhecesse. Então, eu fiquei tão emocionada, porque eu sempre fui fã da Ella, fã da Sarah, das divas do jazz, né? E ele foi assistir algumas apresentações minhas lá no Hammershorn, nessa casa que eu fiz lá em Los Angeles, junto com um crítico de música, que era um crítico, na época, o melhor crítico de música lá do LA Times. Como é que era o nome dele, meu Deus? Esqueci agora o nome dele. Eu sei que era um crítico assim, sabe, que estava em todos os grandes acontecimentos, estava em lançamentos e tal. E eu realmente convivi com esse pessoal muito importante lá em Los Angeles. Sim. O Pássaro Imigrante nasce... Você define com o Pássaro Imigrante, na página 72, você fala, eu queria fazer um trabalho sobre os artistas brasileiros que precisavam sair do país para poder se realizar lá fora. Isso aconteceu com você. Como é que é essa situação de você não encontrar um clima favorável no teu próprio país e lá fora você ter essa recepção, por exemplo, do Benny Carter ligar para ela Fitzgerald para falar de você? O que acontece? Qual é a diferença? Olha, Sérgio, é que
Eu acho que o pessoal lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, eles gostam muito da música brasileira. Eles amam a música brasileira. No Japão, a música brasileira, não sei se agora também é a mesma coisa, mas em alguns anos atrás, os artistas eram aplaudidíssimos. Só o João Gilberto disse que foi aplaudido lá no Japão durante 45 minutos num show que ele fez. Mas aí tem Então, uma sacanagem, depois eu te conto. Tem uma sacanagem que ele aprontou, depois eu te conto. é. Lá fora a gente se conversa. Bem, essa paixão, existe uma paixão pela música brasileira, uma paixão assim pela bossa nova, né? Pela nossa música. Então, eu acho que é por aí, entendeu? A paixão que já não existe, existe sim no Brasil, mas eu acho que a música brasileira, a boa música brasileira, nunca foi mostrada aqui no Brasil como deveria, tá? Eu acho que existe muita coisa aqui que as pessoas não conhecem, que o grande público não conhece, e eu acho que quem fica mesmo frustrado é o público, né? O fato de não se colocar isso é uma frustração muito grande para o público, entendeu? Porque é uma música maravilhosa. Para mim, a música brasileira é a segunda maior música do mundo, junto com a música americana, junto com o jazz, né? Eu acho. Então, a meu ver. Então, infelizmente, é uma coisa que nós não tínhamos e não temos no Brasil. Nós não temos isso aqui no Brasil, entendeu? Por exemplo, um programa só com a boa música, eu não ouço, eu não vejo, entendeu? Então, Hoje, nos tempos de hoje, nos né? tempos de hoje, naquela época, sim, nós tínhamos emissoras que colocavam, que tocavam os discos, tocavam os nossos discos. Hoje, nossos discos não são mais tocados nas emissoras, entendeu? Nem para relembrar. Nós temos trabalhos tão maravilhosos, tão fantásticos, e que não são sequer citados, entendeu? Então, foi por isso que eu fiz esse LP, pensando nos artistas que foram embora, né? O Sérgio Mendes, a Flora Purim, o Ayrton Moreira, enfim, tantos artistas que foram embora, né? A Tânia Maria, né? Que é uma grande artista que cantava aqui nos bares aqui em São Paulo. Quantas vezes eu fui a bares aqui que a Tânia Maria, com aquele talento todo, estava tocando. Nada contra os bares, Sim. mas é uma artista tão sensacional que devia estar, né, aí brilhando nos shows, não é isso? Ela foi embora para a Europa, eu acredito que para a Europa, né? Ela foi para a Europa e depois ela ficou nos Estados Unidos um tempo Acho também. que ela ficou depois muito tempo na França, né? Então, acho que ela foi primeiro para os Estados Unidos e depois para a França. E tudo isso me fez fazer esse trabalho. E porque eu também não tinha muito espaço por aqui. Eu fiz alguns sucessos em discos que eu gravei na Odeon, mas depois também passou esse sucesso e eu realmente fiquei sem fazer mais nada, só sem gravar, entendeu? Então, realmente, eu resolvi. Foi no ano de 75 que eu resolvi, em 75 que eu resolvi ir para Los Angeles. 75. Eu me lembro bem. Que foi uma fase que eu não estava fazendo muita coisa aqui, coisa importante, gravando, fiquei muito tempo sem gravar. Então, resolvi fazer esse disco. Grazi, você sente isso também? Você acha que existe essa dificuldade ainda nos dias de hoje ou não? Eu acredito que os dias de hoje eles são bons porque a gente tá mais livre, assim, né? A gente pode produzir em casa, a gente tem mais autonomia do trabalho, sei lá, é um tempo muito diferente do tempo da minha mãe, né? Não tem muita comparação. Apesar de que, por ter muita coisa também sendo lançada, porque se você for ver número em Spotify, por exemplo, quantas músicas que são lançadas, né? São diversas músicas lançadas em apenas um dia. Então, o seu trabalho fica sempre meio ali, o lance é sempre entrar numa playlist interessante para você ser escutado, né? Ter
algum feedback disso, mas eu acho que a gente hoje, com o advento da internet, como você disse, Sim, sim. nos ajudou bastante, eu acredito, assim, né? Para colocar os trabalhos de forma democrática e assim, poxa, hoje estou a fim de gravar, sendo que tem a parte burocrática que é chata, de correr atrás de autorização, enfim, se você quer fazer uma regravação. O autoral, eu acho que rola uma coisa muito especial com o autoral hoje. Eu acho que a intérprete hoje que escreve, rola um lance bacana, as pessoas querem ouvir, têm curiosidade disso. Na época da minha mãe era muito complicado ser intérprete, compor, sabe? Rolava um lance assim, meio... ela se acha, sabe? Rolava preconceito, Ah, entendeu? se acha Tipo, muito, quer cantar, quer escrever, quer produzir. O pessoal não tolerava isso, exatamente. sabe? Hoje eu sinto que se você for só intérprete, também é legal, mas se você tiver um quê a mais, rola um lance, sabe? As pessoas já aceitam Já mais aceitam hoje mais, a artista, a mulher, né? Cantar, compor, né? Produzir. Eu acho que melhorou muito nesse sentido. Uhum. Eu queria te falar uma coisa. Você tem dois discos pela EMI. Você tem uma grande influência de soul music ali, né? Desde o do Jesus Cristo, que é um spiritual, né? Do Roberto e do Erasmo. Sim. Não Confie em Ninguém com Mais de 30 Anos, que é do Marcos Valle, que também é uma canção mais puxada para o soul. Eu queria saber o que você estava ouvindo naquela época. Como é que o soul entrou? Era uma coisa, por exemplo, que veio com o Tim Maia, vocês já escutavam? E aproveitando, o Carlos Pinduca te pergunta como é que o sample, né, da música do D2 na tua música acabou te dando uma nova... Assim, as pessoas começaram a falar de você de novo também, né? Sim, eu acho que ele trouxe novamente, né, para a nova geração, né, o D2. Sim. Na verdade, nessa época, eu ouvia muito Aretha Franklin, que eram as cantoras que a gente conhecia lá de fora, né? E existia, assim, um trabalho no soul music, na música pop. Então, a gente fazia esse tipo de trabalho também. A gente fazia uma fusão desse trabalho com o samba. Você vê que o Mais de 30, ele começa nesse meio soul music, mas na segunda parte é samba, né? Então, a gente fazia uma fusão. Você tem tudo bem pronunciado, né, na música. Muito interessante. E nesse tempo se usava muito fazer isso aí, né? Esse tipo de fusão. E era isso que a gente ouvia. Eu ouvia muitos cantores, eu ouvia muita música americana, né? Eu gostava bastante. Gostava também aqui dos trios brasileiros, do Zimbo Trio, do Bossa Jazz Trio, né? Do Tamba Trio. A gente ouvia de tudo. Na verdade, a gente ouvia de tudo, né? E realmente, com o Jesus Cristo foi uma música que fez muito sucesso. Fez um sucesso inacreditável. Eu gravei. Fez mais sucesso que o Roberto, eu preciso falar. Eu conheço mais com a tua mãe do que com o Roberto. Eu escutei mais, em casa escutava-se mais. Na verdade, viu, o Sérgio, eu acho que ele fez uma coisa e eu já procurei fazer uma outra coisa para não ficar igual Sim. Porque a gravação dele foi muito boa, realmente. Não. A primeira vez que eu ouvi, eu me lembro, eu estava viajando, eu estava indo para Santos, quando eu ouvi com Roberto Carlos Jesus Cristo. Eu fiquei enlouquecida, eu falei, meu Deus, que coisa linda essa música. Realmente a música é de um impacto muito grande, né? Então, aí eu pensei, se eu pudesse gravar essa música, seria sensacional. Uhum. Eu estava para ir para a Odeon, né? Estava para assinar contrato na Odeon. Aí eu soube que quem ia produzir os discos era o Renato Correia, né? que era dos Golden Boys e tudo. Ele produzia muita gente lá na Odeon. Aí, aliás, a produção dele foi maravilhosa, ele era uma pessoa maravilhosa, né? Linda, e eu tenho uma recordação e um carinho grande por ele. Mas, quando eu cheguei na Odeon, foi uma coisa assim foi uma coincidência tão grande. O diretor artístico, que era o Milton Miranda, na época, ele falou, Cláudia, você vem para cá, e eu pensei numa coisa para você fazer. Eu pensei
numa coisa do Roberto Carlos. Eu pensei em você gravar Jesus Cristo. Sabe, aquela coisa de coincidência. Eu acho que realmente tinha que acontecer isso aí. E realmente aconteceu. Nós gravamos, foi um grande sucesso. Gravei com os músicos do Roberto Carlos, com RC7. Gravei com as meninas, com a Evinha, a Marizinha, a Regina e os Golden Boys fazendo coro. Então não podia ser melhor, né? É. A Evinha no livro a Evinha tem um depoimento muito bonito, né, sobre você. E eu acho a Evinha também uma outra grande cantora que o Brasil ainda não soube apreciar em toda a sua plenitude, assim, né? Pois é. A Evinha é uma outra grande artista que não foi apreciada da maneira que deveria, da maneira como ela merece. Entendeu? Então, eu acho que muita gente não foi apreciada, os trabalhos também não são tão conhecidos, né? Existe a música Carro-Chefe, que sempre teve a música Carro-Chefe, e só isso, uma ou duas. E depois não se falava mais nada, né, desses artistas. É. Realmente existe muita coisa aí que as pessoas ainda não conhecem. Então, adiantando um pouco o nosso tempo, a Patti LuPone, que é a grande diva da Broadway, disse certa vez sobre Evita: quem escreveu a música para esse personagem certamente não gosta de mulher, porque ele impõe tantas dificuldades na interpretação, é exigido tanto de quem interpreta, que a cantora ela corre o sério risco de até ficar sem voz por alguns dias. É isso mesmo? É isso mesmo. E você ficou, né? Aliás, eu fiquei sem voz muitas vezes. E eu tinha quem me substituísse. Porque quando eu ensaiei, ensaiaram mais 3 cantoras. 2 ou 3 cantoras, né? A Silvia Massari, a Vera do Canto e Melo. Éramos eu, a Silvia A Vera Massari Cantimelo? e a Vera do Canto e Melo, que era uma Legal. cantora clássica. Não sei se Sim, você foi aluna de conhece. voz da Paula Toller, da Marina Lima. Exatamente, é. Então, elas ensaiaram tudo e tal. Só que eu não podia me dar o luxo de ter essas pessoas me substituindo, porque o público queria assistir comigo. Então, o Maurício Sherman até falou para mim, eu falei para ele: Maurício, uma ocasião, eu me sinto sem voz, né, para fazer o espetáculo. Eu tenho as substitutas, eu quero que elas atuem, porque eu realmente não estou podendo fazer. Ele falou: Cláudia, você rouca é melhor que elas. Pô, olha que a Silvia Massari canta, meu. Não, você rouca é melhor. Olha, uma única vez a Silvia Massari fez o espetáculo, uma única vez. Porque por mim, ela faria sempre. Porque ela estava ensaiada para fazer. E ela é uma ótima cantora, a Silvia Massari. Sim. Excelente cantora para musical, né? Mas eles não queriam de jeito nenhum. Então, eu tinha que fazer o espetáculo rouca, mesmo, durante 2 horas. E às quintas, sábados e domingos, que tinha matinê, eu ficava durante 4 horas. Eu fazia um espetáculo de 4 horas, rouca. Eu tinha que usar todos os recursos imagináveis para poder cantar, porque realmente é muito difícil. É muito difícil. Entendeu? Eu tenho inclusive o teu disco, que o Jorge Tacla gravou para mim, né, porque ele fez a Evita nos anos 2000 com a Paula Capovilla. E tem momentos que são muito desafiadores, né? Aquela canção, uma nova Argentina, né? Que você vai subindo o tom. Nossa, olha, ela fala das promessas do Perón e tal. Exatamente. Todas as músicas são muito difíceis.
As músicas solo são muito difíceis. Tanto que o Vitor Berbara comprou os direitos do espetáculo, né? E ele não tinha ainda a cantora para fazer o espetáculo. Ele fez teste com muita gente, com cantoras famosas, com atrizes famosas, mas nenhuma conseguiu cantar a trilha, né? Então, realmente... Fala que eles falaram que era melhor você... Bem, eles estiveram lá no Rio, os produtores, o Robert Stigwood, o David Land, os produtores ingleses, e depois do espetáculo, né, o pessoal todo ovacionando, foi um sucesso estrondoso, uma coisa louca. Ele falou, você é a melhor Evita do mundo. Estávamos mas eu fui mesmo, porque cantar 4 horas, rouca. É terrível, terrível. Você já tentou, Grazi, cantar Evita? Você falou uma coisa muito correta. Realmente é um espetáculo realmente desafiador. Desafiador. Eu lembro que quando o Tacla remontou, ele teve inúmeras dificuldades para achar, né, a cantora Também, ideal. né? Sim. Agora era curioso. Desculpa. E hoje nós temos uma indústria de musical, né? Temos pessoas aptas, pessoas só de musicais que cantam muito bem para esse estilo, né? Naquela época nós não tínhamos, né? Naquela época só tinham poucas cantoras que poderiam fazer, né? Tipo, contando nos dedos. Sim. Pouquíssimas cantoras. Deixa eu contar uma coisa, Sérgio. Ah. O meu pai chegou, minha mãe foi fazer o teste, aí ela falou, não quero fazer essa peça. Meu pai falou, você é uma louca que você não vai fazer essa peça. Por que você não quer? Não gostei do figurino. Ela começou a entrar mas ele, o quê? Mas o figurino é o armário lá da peça, você não tem que ligar pra isso, você tá doida? Essa vai ser realmente a sua carta na manga, assim, eu acho que você tem que fazer. Ele ainda falou pra ela e tal. Daí ela teve um negócio que você falou pro diretores, né? Mas eu não sou atriz, mas pelo amor de Deus. Eu não queria fazer, entendeu, Sérgio? Eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu não queria porque eu também não era atriz. E aí eu pensei, meu Deus, eu sou uma boa cantora. Se eu não interpretar direito isso, é muita responsabilidade. Sabe, eu vou me queimar também como cantora. Então, eu não quero, e eu sei que todas as grandes atrizes vão me assistir, né? Sim. E como me assistiram, Marília Pêra, Bibi Ferreira me mandava flores lá pro camarim, entendeu? Todas essas grandes atrizes foram me ver, né? Então, eu pensei, eu preciso convencer como atriz, né? Mas aí o Maurício Scherman falou, olha, eu prefiro como é que ele falou, meu Deus, para mim? Eu prefiro uma cantora. Uma cantora que não seja atriz a uma atriz que não cante. Porque você já tinha 2 não cantores ali, né? Que era o Max Mendonça e o Carlos Augusto Strasser. E o Carlos Augusto Strasser, exatamente. Que até fizeram milagre, fizeram muito bem, né? Pelo que eles não cantavam e tudo, eu acho que eles foram muito bem no espetáculo, né? Principalmente o Mauro Mendonça, que já cantava um pouquinho, né? Sei. Agora, eu lembro que eu entrevistei a Helena Rodia, que acho que foi a última Evita aqui, internacional que teve, que fez no West End, fez na Broadway, e ela falou, eu tinha que viver que nem uma freira, né? Eu tinha que dormir cedo, acordar cedo, não falar com ninguém. Olha, eu também fiz. Eu fiz a mesma coisa. Nós fizemos no Rio, os primeiros 9 meses fizemos lá no Rio. Eu não saía para nada. Era da casa para o teatro, do teatro para casa. E às vezes eu tinha que dormir o dia inteiro para poder ter um pouquinho de voz à noite para poder cantar. Era assim a minha vida. Acho que a vida de todas as pessoas que fizeram Evita, acho que devia ser a mesma coisa, né? Sim, provavelmente era isso. E você, Grazi, você não vai fazer musical, não? Quer dizer, hoje em dia... Eu nunca fiz.
Quer dizer, não, mentira, eu fiz um teste. Você fez teste? Eu fiz um teste pro musical dos Novos Baianos. Aliás, eu fiquei sabendo desse musical no susto. Me mandaram, tipo assim, amanhã o teste. Aí eu apareci lá, cantei, acompanhada do Davi Moraes. E tava o Pedro Baby também. Já fiquei super nervosa. Nossa, eu me tremi inteira, porque eu nunca tinha feito isso, né? Aí você entra numa salinha, fica só com o pessoal, produção. Eu fiquei dura lá, estática, assim. Mas cantei. Inclusive, a diretora do espetáculo, a produtora, ela me observou com um olhar, assim, bem fraterno. Acho que ela gostou, não sei. Ela ficou com um olharzinho quente, assim. Eu senti que ela... Mas, enfim, acho que eles montaram com outro elenco. Eu não sei nem se eles pegaram galera de São Paulo ou se eles montaram com o elenco só do Rio. Mas nunca fiz maiores testes porque também não sou atriz. É o mesmo esquema da minha mãe, só canto, né? Então... Mas gostaria de fazer. Eu acho que deve ser uma experiência incrível. Sim. A Lisa Calil te pergunta o que mudou para você depois do The Four. Como é que foi essa experiência? Ah, foi muito legal lá na Record, né? E essa experiência também do The Fora é outra coisa, esse esquema de programa de reality show, uma coisa também que eu sempre fui muito resistente, nunca gostei muito, sabe assim, desse formato, competição, isso aí meio, não sei, não é muito minha praia, minha onda. Mas aí pintou o convite e falei, ah, todo mundo também, lá vem meu pai, vai, Graziella, mostra sua cara, deixa a galera te conhecer. Eu acho que é uma boa oportunidade, eu acabei indo. E foi muito legal. Agora, o preparo também para o The Four é um tanto... exige bastante, a gente tem que estar bem afim de fazer também mesmo, porque tem um monte de preparador, um monte de coisa ó, em torno do lance do programa, que não é só aparecer lá e cantar, né? Tem muita coisa para você fazer o programa. E pós é muito interessante, porque muita gente realmente começou a me seguir, começaram a curtir coisas, né, no YouTube, falar comigo direto, ir às lives. É uma loucura, é bem legal, bem gostoso. Na hora que você está no ar, é um barato, né? É realmente um barato. Como é que está sendo para você encontrar o teu caminho, assim, como cantora, assim? Quais são as principais dificuldades que você enfrenta hoje, por exemplo? Hoje, as principais dificuldades que... eu não sei... são algumas, né, que a gente enfrenta pelo caminho. Eu acho que agora eu já desencanei um pouco desse lance de ser filha dos pais, porque no começo era isso, né? Rolava uma cobrança muito grande, eu comigo mesma, puxa, eu tenho que ser boa o suficiente. Ou, cara, pô, não quero muito aliar o meu som, o meu trabalho com os meus pais, mas no fim das contas acabei produzindo 2 discos com meu pai, ele produziu os 2 trabalhos. E minha mãe sempre me apoiou muito, sempre conversou bastante e falou muitas coisas comigo, assim, muito papo rolou. Olha, se você vai para esse lado, você vai ter umas certas dificuldades. Se você for para esse também vai rolar, mas talvez seja mais fácil. Aí você tem que fazer a escolha aqui do seu coração, né? E eu sempre escolhi o caminho que eu acho que talvez seja o mais difícil. Aliás, cadê meu disco de Soul Music? Oi? Cadê meu disco de Soul Music? Pois é, ele quer que eu faça um disco cantando Soul Music. Soul Music? Eu preciso fazer. Ele falou pra mim, uma ocasião nós nos encontramos e ele falou, então poxa, Grazi, eu queria muito que você, talvez, quem sabe, você fizesse algo. Lembra que você falou comigo? Sim. Você comentou algo desse... Estou esperando até agora. Mas eu acho que se eu fizesse alguma coisa no formato do que minha mãe fez, me apetece, assim. Eu acho legal, sabe? Eu acho bacana essa onda, assim, meio da Cláudia, do que ela fez naquela época. Que não... Porque se eu for cantar, eu não vou cantar com o espírito de americana, porque eu não sou americana, eu sou brasileira, né? Mas o que eu acho interessante seria a levada, o lance do swing, do soul, sabe? Eu acho bem legal. Eu gosto. E você tem voz para isso, né? Oi? E você tem voz para isso, né? Pois é, a galera fala que é voz pra fora e tal. É. Mas as dificuldades de hoje, Sérgio, não sei. Talvez essa coisa que... Eu acho que essa cobrança dos likes e dos seguidores, sabe? Eu acho isso bem complicado, porque parece que hoje tudo se inverteu um pouco nesse sentido, né? Você precisa ter muito seguidor, muito like, muito não sei o quê, sabe assim? E aí os valores também ficaram invertidos. É democrático, é interessante, porque a gente está na internet, está mostrando o trabalho, mas ao mesmo tempo também precisa, sabe? A gente precisa estar nessa... Putz, precisa ter tantos seguidores para poder alguma coisa acontecer, sabe? Eu acho muito estranho isso. Às vezes eu ouço aí o pessoal falar, fulano conseguiu um negócio, mas nem foi por causa de talento, foi porque ele tinha tantos seguidores, sabe assim? Isso me assusta um pouco. Mas dá pra contornar.
Ô, Cláudia, o Luiz Carvalho está te perguntando se você conheceu o Billy Blanco. Quem? O Billy Blanco. Ou se você, o Luiz Carvalho te pergunta se você conheceu o Billy Blanco. Sim, conheci sim o Billy. O Billy era uma figura extraordinária, uma pessoa incrível. Inclusive, uma vez eu estive no apartamento dele lá no Rio. Eu gostava muito dele como compositor, como pessoa, né? Ele era brilhante. Convivi com ele, sim. E o Marcelinho Cabral da Crowley te pergunta, aproveitando que o Daniel Boaventura está na live, qual é a adaptação de quem veio do mundo dos shows para o musical? E para se adaptar num espetáculo tão diferente. Como é que é esse processo de adaptação? Olha, é um processo realmente diferente, né? Porque a gente vem da música popular, né? Da música que não oferece, que às vezes oferece recurso, às vezes não. A música brasileira mais balançada, né? Eu venho dessa escola e principalmente eu fiquei com muito medo, né, de fazer o espetáculo porque eu sou uma cantora popular. E eu vi que ali eu teria que realmente me esforçar para principalmente cantar as músicas em português, que é muito difícil o nosso idioma. Tá? Em inglês é muito mais fácil, porque é tudo aberto em inglês, né? Nosso idioma é todo fechado. Então, eu tinha que cantar coisas ali que realmente eu tive que estudar muito para poder fazer aquilo, sabe? Porque não era impossível colocar a voz naquela melodia que foi feita em inglês e cantar em português. Entendeu? Uhum. Então, aí exigiu de mim uma adaptação muito grande. Como a minha voz é extensa, eu sempre tive uma voz extensa, né? Sempre tive um. Então, para mim, nesse aspecto não foi tão difícil porque eu alcançava as notas, né? Eu fazia voz de cabeça, eu fazia pianíssimo, eu fazia tudo isso que a melodia pedia que fizesse. Mas a adaptação não foi fácil. Foi bem difícil. Aproveitando que o Thiago Marques Luiz está aqui, o Thiago tem feito um trabalho muito importante na preservação da memória e na recuperação de grandes ídolos do canto. Quando é que você vai fazer algum projeto com ele? Ele já te convidou ou não? O Thiago, eu fiz um projeto com ele com as músicas raras do Caetano Veloso, que ficou muito bonito, um disco muito lindo, entendeu? Com coisas assim que as pessoas conhecem pouco do grande compositor, né? Que foi que saiu pela Joia Moderna, né? Foi pela Joia Moderna que saiu. Na verdade, eu tive uma convivência com o Caetano quando nós fizemos juntos, ele, o Gil, a Bethânia e a Gal, fizemos o Ensaio Geral, que foi um programa na TV Excelsior, dirigido pelo Sidney Miller. Nós fizemos esse programa maravilhoso lá na TV Excelsior juntos. Aí depois, eu gravei, nos anos 70, eu gravei Como 2 e 2 são 5, que fez muito sucesso, foi muito executada nas rádios. E gravei esse cara, que ele havia gravado, parece que a Maria Bethânia havia gravado também, e eu gravei. Eu acho que a terceira intérprete a gravar esse cara. Tiago, vamos fazer outro projeto com a Cláudia. Oi, Tiago, tudo bem, meu querido? Saudade, hein, Tiago? Vamos fazer. Então, aí o Tiago teve a ideia de fazer esse disco aí, né, as canções raras do Caetano Veloso, que ficou maravilhoso, ficou lindo, com o DJ Zé Pedro. Então fizemos, e aí nunca mais fizemos, mas precisamos fazer, sim, alguma coisa. Outro projeto que eu gostaria de ter assistido, mas era um show fechado, você fez com o Barimbem, né? Com o Manuel Barimbem, um show da Barbra Streisand, não foi? Fiz na Hebraica esse show. Que, aliás, eu sou fã, né, da Barbra Streisand desde sempre. Você fala que você fala de People, né, que você cantava.
People. No livro que você canta, você fala que cantava People, da Barbara. Sim. Inclusive, para fazer o teste de Evita, o Vitor Berbara pediu que cantasse, né? Alguma coisa. Então, como o People foi de musical... O Vitor Berbara, alguém mentiu. Ou ela mentiu, ou o Vitor Berbara mentiu pro Rodrigo Faur, porque ele falou numa entrevista pro Rodrigo Faur que ela passou no teste de Evita cantando Mamãe Eu Quero. Mas isso... Eu acho que ele quis dizer que ela passaria ainda se cantasse Mamãe Eu Quero. Né? O quê? Olha, Eu acho que ele queria dizer assim, mesmo se ela, ainda que ela cantasse Mamãe Eu Quero, ela passaria no teste, porque Ela não tinha ninguém à altura para fazer Evita. Porque o Rodrigo falou assim, mas como que você pode vislumbrar Evita com a Cláudia cantando Mamãe Eu Quero? Aí, não, mas ela cantou Mamãe Eu Quero e eu falei não, mas na hora. Eu acho que ele brincou, né? Porque ele brincou. Porque, na verdade, eu tinha que cantar alguma coisa correspondente, né? Alguma música que correspondesse, né? Então, como o People é uma música também de musical, né? Não me lembro que musical, não sei se é My Fair Lady, eu não sei. Um musical com a Bárbara no cinema, né? Eu falei, vou cantar essa, porque é a única música que eu sei. Eu vou cantar essa. Aí, quando eu terminei de cantar a música, ele gostou demais. Ele não conhecia muito o meu trabalho, viu, Sérgio? Ele falou com o Rodrigo Faur. Ele falou, eu não conhecia muito a Cláudia e tal, mas quando ela cantou a música, eu senti que ela poderia fazer. Quando ela cantou Mamãe Eu Quero? Quando ela cantou Mamãe Eu Quero. É demais, né? Quando ela cantou Mamãe Eu Quero, realmente... Aí eu soube, aí eu senti que ela podia fazer o espetáculo, né? Tudo bem. Aí ele falou, não, você é a única que pode, porque eu já fiz vários testes e, infelizmente, essas cantoras, não encontrei ainda a cantora. Mas eu vou pensar mais um pouco, né? Ele falou, eu vou pensar mais um pouco, volta para São Paulo, porque eu fiz o teste lá no Rio. Na dubladora dele. Ele tinha uma dubladora, sim. Não sei agora o nome da dubladora, mas ele falou, volta, eu vou pensar, vou fazer mais alguns testes e te chamo, caso, né, precise chamar, eu te chamo. Mas como ele não achou mesmo ninguém para fazer, aí ele me chamou, né, de novo, né, falou, não, é você mesmo, é você e tal. E foi isso. Então, estão dizendo aqui que People é do musical Funny Girl. Funny Girl, isso. E como é que era esse show cantando Bárbara que você fez com o Barimbei? O que você cantava no show? Ah, esse show foi maravilhoso, foi lindo. Você assistiu, né, filha? Foi lindo esse show que o Manel Barimbei produziu. Eu cantei as coisas mais lindas, cantei Papa Can You Hear Me, cantei uma música em hebraico, tipo uma oração, um Pai Nosso deles, né? Cantei Gotta Move, o que mais? Oh, meu Deus, foi tanta coisa bonita que eu cantei agora, que agora não estou me lembrando, mas todas as grandes músicas que a Bárbara gravou, eu fiz questão de cantar nesse show. As pessoas saíram chorando desse show. Chorando, sabe? Infelizmente, foi uma apresentação só. Eu gostaria que a gente fizesse mais apresentações, mas infelizmente... Inclusive, o Manel Barimbei foi embora para Israel, né? Ele foi embora. Ele é um grande amigo meu, inclusive foi produtor do meu primeiro disco na EGE. Foi o Manel Barimbei, né? Eu gosto muito daquele menino. A Elo Carvalho pergunta do dueto com o Aguinaldo Raiol. Como é que é? Não entendi. Dueto com o Aguinaldo Raiol. Ah, dueto? A gente fez alguns duetos no programa dele, um programa que ele tinha na TV Rio, um programa aqui em São Paulo. A gente fez alguns duetos, algumas coisas juntos. E gravamos uma música do Mário Albanese chamada Suma Uma. Gravamos juntos, eu e o Aguinaldo. Ele é um querido amigo também. O Mário Albanese é aquele do Jequibal, né? Do Jequibal, isso.
Gravamos Davis uma música muito boa, muito bonita. No teu livro tem um momento muito bonito que você canta na presença da Elisete Cardoso e da Maísa, né? Uhum. Depois você foi conversar com elas, como é que foi? Olha, elas estavam esperando, porque eu cantei no meio de um ensaio. Eu não sei se era da Elisete, eu acho que era o ensaio do programa que a Elisete tinha na TV Record. E aí deu lá a hora do lanche, os músicos não foram lanchar, abriram uma exceção para mim, né? Porque tinham alguns músicos na orquestra que gostavam muito de mim, inclusive, que foi esse que me trouxe para São Paulo, Valdir de Barros, um trompetista. Aí ele armou com o Ciro Pereira, que era o maestro da orquestra. Vamos abrir uma exceção para essa moça. Hoje ninguém vai lanchar, ninguém vai comer hoje. Para ensaiar com a Cláudia, ensaiar o arranjo que eu fiz, o arranjo que ele tinha feito, para uma música do Silvio César chamada Canção do Amor Demais. Que tem também Canção do Amor Demais do Tom Jobim, né? Sim. Mas essa era do Silvio César. Aí, quando eu cantei, estavam na plateia a Elisete e a Maísa. Por coincidência, elas estavam esperando eu ensaiar para continuar o ensaio do programa, né? Da Elisete. Aí, quando terminei de cantar, elas aplaudiram, inclusive a Elisete falou, nossa, que voz bonita que você tem, né? E aí eu fiquei super emocionada, porque eu era fã das duas. Falei, meu Deus, elas gostaram de mim, né, e tal. Aquela coisa, né? Elas gostaram de mim, que maravilha e tal. Então foi isso aí, foi uma coisa rápida, né? Assim, e foi isso que aconteceu. Agora, você tem uma grande importância porque você abre uma nova escola de interpretação. E você era, até então você era tinha como influência as cantoras do rádio, né, que Sim, você sim. escutava. Quando na tua carreira você começa a pensar, fala assim, não, acho que dá para fazer diferente, acho que dá para cantar, acho que dá para perceber. Como é que isso se deu para você? Tipo assim, ok, eu ouvi muitas cantoras do rádio, mas eu vou cantar do meu jeito. Eu achei que, assim, como eu tinha muito recurso, sempre tive muito recurso vocal, então cantar para mim, sabe, nunca foi muito problema. Porque eu tanto canto música popular, como posso cantar uma música clássica, entendeu? Eu não estou aqui querendo aparecer, querendo ser Não, não. estrela, não, entendeu? Mas a verdade é essa, eu tenho um registro vocal bem extenso, né? Então, eu comecei a ouvir também cantoras americanas de jazz. Sempre gostei muito do jazz. Então, eu comecei a ouvir Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, que eram as divas do jazz, a Billie Holiday, aquela que cantava bem grave, Nina Simone, eu gostava muito de ouvir. Aí eu comecei a Bárbara, que a Bárbara faz um estilo diferente, ela tem a voz mais aguda, né? Sim. Ela canta músicas com mais extensão vocal e tudo e tal. E não é tão musical quanto essas aí que eu já falei, né? Não. Então aí eu pensei, eu vou cantar, eu vou tentar cantar com elas, porque o meu ensaio era assim, cantando com essas cantoras. Eu aprendi muito cantando com elas. Tipo, frases inteiras sem respirar, tipo, pianíssimo, fortíssimo, aqui ela. Então eu ficava observando. Bem, aqui eu voltava várias vezes, porque era aquele negócio de disco, toca disco. Então tinha que voltar o bracinho, né? Eu falava, não, vou voltar, porque eu quero prestar atenção aqui, o que elas fazem aqui, o que ela está fazendo aqui. Então, tipo assim, eu colocava ali, bem ali, não, aqui ela faz uma nota com voz de cabeça, aqui ela abre, aqui. Então, foi tudo uma percepção. Eu também tinha que ter a percepção do que elas estavam fazendo, porque eu nunca tive, assim, escola, nunca fui a aula de canto. Nunca tive aula de canto. A minha aula de canto eram as cantoras, tá?
Então, aí eu ficava no meu estúdio, eu tinha um estúdio, morava ali no Itaim, eu tinha um estúdio, em casa, um pequeno estúdio, e eu ia todo dia, eu ficava 12 horas ouvindo as cantoras. O que elas faziam, como é que elas faziam, como é que era emitir uma nota, né, baixinho, emitir uma nota alta, mas emitir uma nota alta sem gritar, entendeu? Tudo isso. Eu ficava encerrada dentro do meu estúdio o dia inteiro. Às vezes eu só saía para almoçar, jantar e tal, e continuava, entendeu? Fazendo esse exercício. Eu acho que isso, na verdade, foi um exercício e foi também um aprendizado. Foi um aprendizado também. Porque se eu não tivesse feito isso, eu também hoje não saberia. Entendeu? Agora, a musicalidade também, eu sempre tive musicalidade para improvisar, entendeu? Para improvisar sobre o tema, sobre determinado tema. Aí depois eu comecei a tocar piano, né? A aprender sozinha, né, também. Eu tinha um amigo que eu gostava muito dele, que era um excelente músico de jazz, que era o sobrenome dele, não, o apelido dele era Bauru, e o nome dele era Apóstolo Seco. E ele tocava saxofone. Ele gostava muito de mim. E eu gostava muito do trabalho dele como músico, né? Ele improvisava. E eu sempre tive muita amizade com os músicos. Mais com os músicos do que com os meus colegas, minhas colegas cantores, cantoras. Entendeu? Então, o que acontece? Os músicos também gostavam muito de mim, então era um bate-papo assim, maravilhoso, né? Sobre música, sobre cantores, sobre muita coisa. Então, tenho também esse lado da musicalidade, né? Sim. A musicalidade é você... ser cantor é uma coisa, ser musical é outra coisa. Ser cantora e musical é outra coisa também, né? Então, sempre tive muita coisa a meu favor. Graças a Deus. Agora, o Grazi, e para você, quando é que você decidiu seguir a carreira musical? Você chegou a estudar música, não? Não estudei música. Foi também nesse estudo de ouvido, né? De ouvir muito a mãe, o pai tocando e acompanhando muito. Ela me levava nos lugares, nos shows. Às vezes eu não estava a fim de cantar, ela forçava para eu cantar. Rolava umas paradas dessas, tipo, vem aqui cantar comigo, né? E eu, tipo, não quero cantar. Ô, Sérgio, eu já queria colocá-la, entendeu? Eu falei, não, ela vai ser artista. Eu já sentia. Eles me levaram para gravar com 4 anos de idade. 4 anos de idade, eu não faz negócio desse com uma criança. Ela já estava gravando no estúdio. E outra coisa que eu vou te contar agora, que você vai achar incrível. Ela gravou comigo uma música que nós fizemos, eu e o pai dela fizemos para ela, chamada Luz da Vida. E aí ela gravou, e aí depois que acabou, ela falou, eu não gostei, quer gravar de novo. Eu quero gravar de novo. Eu era desse jeito já. Mas eu fiquei meio assim, eu relutei, sabe, Sérgio? Eu não queria muito, não. Eu ficava, não, esse negócio não é pra mim, não. Esse negócio de fazer música, cantar, maior correria. Às vezes tem grana, às vezes não tem, tô fora. Eu não queria, sabe? Aí eu falei, vou fazer outra coisa. Daí acabou que fiz vestibular, mas aí não passei no vestibular porque eu era preguiçosa pra caramba, ao mesmo tempo, sabe? Daí eu falei, tá, aí eu fui fazer uma gravação na Number One, que era uma gravadora do Eduardo Araújo. Sim. Você chegou a conhecer o espaço lá do Eduardo? O Paulo Fernandes lançou o disco lá, né? Então, exatamente. E daí o Eduardo me viu cantando, eu cantei, gravei um negócio com a minha mãe, uma música. Não foi Luz, foi Luz da Vida, né? Foi Luz da Vida, a gente gravou, eu gravei com ela Luz da Vida, o Ravel Vanucci gravou com a Vanusa. Era um disquinho que ia sair pela Baby Brink. E quem mais, Brasil? E quem produziu foi o Fernando Cardoso, da Mesa 2 Produções. Isso mesmo, E aí eu gravei, foi nesse dia. Eu falei, quer saber? Tô gostando desse negócio. Gostei de gravar, gostei de colocar o fone, e tal, o esquema todo, achei legal. Vou fazer. Agora,
vocês que cantam, uma vez a Leni Andrade falou para Maria Rita, você estava falando essa coisa de entender de música e ser musical, e a Leni Andrade falou para Maria Rita assim, fica ligada que músico gosta de derrubar cantora às vezes. Né? Vai pela terceira, quarta música, eles Pô, já mudam me o tom e se aconteceu ferram. É isso. isso mesmo, não? Olha, Às vezes rola. Já me aconteceu é, de eu passar o tom, o cara chegar e tocar em outro tom, eu olhei a mão do cara, falei, opa, peraí. E aí fui cantar. Aí a minha mãe no bar me veio cantar e era Dindi. Pô, a primeira parte de Dindi até que vai, mas quando você vai para aquela segunda parte lá, se o cara tocar muito alto, ferrou, né? Você vai pra casa Sim. do caramba. Aí minha mãe saiu de lá do fundo do bar, falou, Mel, esse tom ô ela Sérgio, me Oi. ajudou. ô Falei, Sérgio, caraca, cara. você sabe que eu gravei com o Hermeto Pascoal, né? O Hermeto é muito amigo meu, eu gosto muito dele, é uma pessoa... Ele é fantástico, é um gênio, né, musical. Aí eu queria gravar alguma coisa dele. Então ele foi lá em casa, né? Tal. E ficou uma tarde inteira. Aliás, ficou a noite inteira lá em casa, tocando no meu piano, porque quando ele senta no piano, ele não quer mais sair, né? É. O Hermeto tem isso aí. Ele ficou lá, ele comeu, ele pediu goiabada com vinho, uma combinação assim esdrúxula, né? Eu falei, o que você quer tomar? O que você quer comer, né? Ele falou, eu quero comer goiabada. Ele foi com o irmão dele, um pastor com a Bíblia. Aí ele falou, ô Zé, tu fique ali, entendeu? Tu fica ali lendo a Bíblia, enquanto eu ensaio com a Cláudia, viu? E o irmão dele ficava quietinho com a Bíblia, ficou quietinho com a Bíblia, lá e tal, no cantinho, enquanto ele ensaiava. Só sei dizer que nessa de comer goiabada, tomar vinho, ele ficou a noite inteira, ele saiu lá de casa, eram 5 horas da manhã, Nossa. 6 horas da manhã, o sol já estava despontando, né? Ele fez isso, ele fez isso. Ele deu uma introdução para eu entrar, uma introdução impressionante, que só sendo cantora mesmo para poder entrar. Porque senão não ia entrar na música. Mãe Tambina, o nome da música. Inclusive está no YouTube, se você quiser Tem uns 7 minutos, não acaba mais. A música tem 7 minutos, inclusive naquela época a gente gravava, e no máximo a música tinha que ter 3 minutos e pouco para poder tocar nas rádios. Eu falei para ele, não vai tocar. Eu falei, não vai tocar, tem 7 minutos. Ele falou, não tem importância, não tem importância, não tem importância. Aí, conclusão, na hora que ele deu a introdução, eu gelei, sabe? Eu gelei, falei, meu Deus, que introdução é essa? Mas eu entrei. Ele falou, eu fiz tudo para te derrubar, mas não consegui. Eu fiz tudo para te derrubar, mas não consegui derrubar. Falando em derrubar, antes que o Instagram nos derrube, isso aqui, Cláudia, o que não me canso de lembrar, e eu queria agradecer vocês pela entrevista maravilhosa. Passamos outro. Foi muito gostoso. Estamos à sua disposição. Quando você quiser, estamos aí. Viu? Vamos. Eu quero aproveitar, quero agradecer aos meninos que escreveram o livro, Daniel e Ricardo, dois meninos. Meninas muito importantes, Daniel Saraiva e Ricardo Santiago, que escreveram o livro. Pois é, então, eu quero agradecer a eles, né? Esse livro que conta a minha história artística, né? Desde o início. Então, para mim, é o primeiro livro sobre a minha carreira. Então, inclusive, tem coisas assim nesse livro que vão esclarecer muito, né? Como, por exemplo, algumas coisas assim que as pessoas ficam em dúvida. Então, realmente é um livro esclarecedor. Então, eu quero agradecer muito esses meninos, o que eles fizeram, né? O tempo também que eles tiveram, né, para fazer o livro. Muito obrigada a eles, né? Muito obrigada a eles que abraçaram, né, essa causa da minha carreira. E o que vocês gravariam hoje?
Hoje, o que nós gravaríamos? Oh, meu Deus. Aí, Eu tô a fim de você me fazer um pegou. disco autoral. Quer dizer, Eu o não meu disco sei. de soul vai ficar vai virar lenda, né? Eu vou fazer. Me ajuda a escolher o repertório. Quando você quiser. Tá bom. Eu gravaria músicas inéditas. Tempo que não falta. Ele falou que tem Tempo que eu era Tempo é o que não falta, realmente. dá até pra fazer sinfonia agora, mas Mas, meninas, mais uma vez, muito obrigado. Foi um Obrigada, prazer, querida. uma honra. Eu não te conhecia pessoalmente, mas só o prazer de conhecer a Grazi já deu para ver a pessoa maravilhosa, de quem ela herdou todas as qualidades. A gente precisa Obrigada. ir naquele peruano de novo. Deixa eu passar Bom, se ainda existir alguma coisa depois disso, a gente vai, com certeza. Você tem que ir por junto da gente. Muito bom, não é? Obrigada, Bom, querida. é verdade. Tá bom. Beijo. Obrigado, meninas. Um abraço. Boa noite. Se Beijo cuidem. pra Lisa. Beijo pra Lisa. Com certeza. Tchau, tchau.